Tá todo mundo olhando para o digital. Todo mundo talvez seja muita gente, mas tem muita gente que está olhando para o digital, tem muita gente que quer ter resultados no digital. E a pergunta que fica, né, ainda sendo mais abrangente nesse nosso início, é como que eu faço para poder entrar no mercado digital? Quais são os primeiros passos que eu posso dar? E eu sei que você fala muito sobre as duas leis irrefutáveis do marketing, né? A primeira lei, seja Seja o primeiro numa o primeiro na categoria. sua categoria. A segunda lei, Se você não for o primeiro, cria uma categoria nova e seja o primeiro. ou seja o primeiro, e se você não é o primeiro, cria uma categoria nova e seja o primeiro. A pergunta que Eu fica podia é, explicar um pouco sobre isso. como, cara? Não, Como que mas começa volta essa nessa, jornada? volta nessa que essa é importante. Lembra, eu sou a juíza que fala, opa, para aí. Volta nessa, aí depois você fala como cria, porque essa é importante. Cara, é um livro super antigo de marketing, né? Chama As 22 Leis Imutáveis do Marketing. E aí a primeira lei imutável é seja o primeiro. E o contexto de ser o primeiro é que dificilmente você lembra quem foi o segundo, sei lá, medalha de prata aí nos 100 metros rasos de corrida na última Olimpíadas. Você não lembra, mas talvez o primeiro você lembre. Ok. Né? Então, o contexto do primeiro é que ele gruda, ele fixa na cabeça das pessoas o primeiro numa categoria. E quando você não é o primeiro, você tem algumas outras formas de se posicionar no mercado, mas o contexto é de, cara, se você não for o primeiro, cria uma categoria nova, porque invariavelmente você vai ser o primeiro naquela categoria. Se a gente pegar, por exemplo, a Lead Lovers não foi a primeira plataforma de automação de marketing do Brasil. Né? Foi a RD Station. A RD foi a primeira? Foi a primeira. Uhum. Mas, a partir daí, quando você surge como uma segunda, cara, como que se posiciona de maneira a continuar escalando o negócio? Então, você tem ali algumas formas de se posicionar, mas a Lead Lovers criou uma categoria nova, que foi o quê? A primeira plataforma de automação de marketing para infoprodutores. Ela pegou um subnicho dentro do nicho. E aí, nisso, ela conseguiu se posicionar, conseguiu nadar de braçada, crescer pra caramba e aproveitar todo um contexto que foi criado a partir dali. Obviamente, o produto também se modela para aquele nicho, né? E aí, se você quiser bater de frente com o primeiro, você vai ter que, comer ali arroz com feijão e algumas coisas. Por quê? Porque eles foram os primeiros. Então, E o cara já tem a ele já expertise, tem muitas vezes já tem a expertise. bala, a grana. Exato. Então, é como se você fosse comer pelas beiradas ali, indo por um outro caminho, mas também aproveitando um cluster, vamos chamar assim, que quem for o primeiro não consegue atingir. Então, olhando do ponto de vista estratégico, a RD nunca foi muito forte no mercado de infoproduto, porque aquele mercado foi dominado pela Lead Lovers. E outros players tentaram entrar no mercado para bater de frente com a Lead Lovers e não conseguiram. Por quê? Porque já não eram o primeiro. Entendi. Entendeu? Então, quando você está falando sobre ser o primeiro, eu posso entender que ser o primeiro é um posicionamento. É um posicionamento. É uma escolha. Esse primeiro pode ser, vamos pensar em algumas óticas. Eu posso ser o primeiro para algum grupo específico, que é um cluster. Quando você falou cluster, né? É um grupo específico. Quais são outras formas de eu ser o primeiro? Por exemplo, quando eu tenho uma ferramenta que ninguém tem, eu sou o primeiro. Mas eu começo a entender que ser o primeiro, mas é a forma como você comunica para o mercado. Com certeza. Não é só como a forma que você comunica, mas de fato você tem que ser o primeiro em algo. Ou pelo menos ser o primeiro a levantar uma bandeira de algo. Então você é o primeiro a se posicionar por aquilo. Por isso que a gente fala de posicionamento. Então, se eu tenho um produto que não é efetivamente o primeiro do mercado, eu sou o primeiro a me posicionar daquela maneira. E aí eu consigo um contexto de ser o primeiro. É igual a gente, né? Interessante. Empresário maringaense, eu estou passando aqui só para te lembrar que nesse sábado, dia 11, nós temos um encontro exclusivo para empresários que querem empreender com liberdade. Clique aqui, saiba mais, garanta sua vaga e eu te encontro daqui a pouco.